Regra número um, quando você for utilizar um chroma key, jamais utilize uma camiseta branca, porque a camiseta branca ela reflete a luz verde que bate no seu chroma key, e aí ele começa a ficar bugado desse jeito que tá aqui. Mas enfim, ontem aconteceu finalmente aí a festa da democracia, hein? Que maravilha! E hoje a gente já tá aqui, ó, no G1. Olha só como a bolsa tá feliz, tá? Todo mundo em festa, coisa do tipo, né? E muita gente começou o surto tá pesado nas redes sociais. Então eu resolvi fazer um vídeo aqui pra atiçar todo mundo, falando sobre algumas verdades que as pessoas precisam ouvir, mas elas não querem. Na verdade, ninguém vai querer ouvir isso. Na verdade, todo mundo vai se xingar aí nos comentários aí, falar que eu sou um imbecil e coisas do tipo, mas vamos lá. A primeira coisa, né, é que, tipo assim, muita gente ficou criticando as pessoas que votaram no Ciro e as pessoas que votaram na Simone Tebet. E eu acho importante que existam pessoas que votem nesses dois candidatos, porque é isso que é a democracia, sabe? Imagine só, você tem três candidatos, não tô falando nem desses que estão aí, você tem o candidato A, o B e o C. Os três candidatos, eles têm 33% de chance de voto. Então, existem pessoas que acreditam no candidato de direita, no candidato de centro e no candidato de esquerda. As pessoas que votaram no candidato de direita, no candidato de centro, talvez elas conseguiram pegar mais votos do que o candidato de esquerda. E essas pessoas que votaram no candidato de esquerda, elas não seriam representadas no governo caso esses dois candidatos fossem para o segundo turno e o primeiro candidato ele vencesse sozinho. Mas tem 30% de votos de esquerda aqui que podem ser somados a esse candidato de centro que vai fazer com que ele ganhe a eleição. E como é que ele vai fazer isso? Chamando esses candidatos que foram votados no primeiro turno e colocando eles debaixo do seu guarda-chuva. Então, esses candidatos, né, eles fazem acordos. Por exemplo, então tá, vamos governar juntos, a gente vai fazer alguma coisa. Você é de esquerda, eu sou de centro, então a gente vai fazer algumas concessões aí para que a gente consiga formar um governo de coalizão e fazer com que tudo funcione. Isso é a democracia. Por que tem que ser assim? Porque caso a gente se fechasse somente na direita ou na esquerda, a gente teria várias pessoas que estão no centro que precisam ser representadas, porque querendo ou não elas têm as suas ideias e elas querem essas ideias representadas no governo, elas não seriam representadas, porque a galera da direita pensa como direita, a galera da esquerda pensa como esquerda, entendeu? Então o que aconteceu nessa eleição foi que a gente teve vários votos aí que acabaram indo para Simone e para o Ciro, enquanto o Bolsonaro e o Lula, eles dividiram a maior parte, né, dos votos. Então, rolou muito voto útil. Gente que votou no Bolsonaro, não porque gosta do Bolsonaro, mas porque queria que o Lula não ganhasse, e gente que votou no Lula porque queria que o Bolsonaro perdesse. Então, muita gente votou no Lula, não porque acredita nas ideias do Lula ou gosta dele, mas porque via uma grande ameaça em cima do Bolsonaro. E outras pessoas votaram na Simone, no Ciro, porque elas acreditam na terceira via, elas acreditam nisso. E aí entra uma situação complicada, porque, tipo assim, as pessoas começaram a atacar os eleitores que votaram no Ciro e na Simone, e, cara, atacar as pessoas que votaram é errado, porque todo mundo tem direito de expor sua opinião. Como se as pessoas que votaram no Ciro, por exemplo, automaticamente votariam no Lula, como se o Ciro fosse simplesmente um avatar pro Lula, sabe? Não, calma aí, galera. Eu ia votar no Ciro, mas eu votei no Lula porque eu queria que o Lula ganhasse no primeiro turno. Então, nesse caso especificamente, eu acho assim, o Ciro, ele tinha suas propostas. Para mim foi desastrosa a campanha dele, eu acho que ele perdeu muito para Simone Tebet por causa disso, mas tinha várias pessoas que pensavam que nem eu e simplesmente pensaram, bom, primeiro turno eu vou votar no Ciro porque eu acho que o Ciro tem potencial. No segundo turno eu voto no Lula, basicamente isso. Então muita gente pensou assim, mas tem muita gente que votou no Ciro por causa das pautas econômicas e não por causa das pautas sociais. Porque o Ciro, ele trouxe muito dessas pautas econômicas, tentando se colocar como um candidato progressista. A gente não sabe como seria o governo do Ciro, se ele seria um governo progressista de fato, mas de qualquer maneira, o Ciro se colocar como um candidato progressista e ele se expôs dessa maneira, né? Pelo menos nas eleições de 2018 e agora nas de 2022 também. Mas ele falava muito sobre fazer economia, dinheiro e emprego e coisa do tipo. Então, uma das pautas principais dele era economia, uma das pautas principais do Bolsonaro também era economia. Então, muitas pessoas que não quiseram votar no Bolsonaro porque se sentiram traídas por ele, com toda razão, porque o presidente, infelizmente, pegou e fez a pior gerência de todos os tempos do Brasil, e mesmo assim muita gente ainda acredita nas mentiras dele. E aí, beleza, a galera votou no Ciro porque votaria, né, no Bolsonaro caso o Bolsonaro tivesse
honrado, né, suas promessas de mudar a economia brasileira. Então, essas pessoas que votaram no Ciro por causa da economia, elas não vão votar no Lula no segundo turno. E antes que você diga, então quer dizer que o Lula não vai cuidar da economia? Calma, não tô falando que o Lula não cuida da economia, mas a pauta do Lula é muito mais focada na parte social do que na parte econômica, enquanto o Bolsonaro é muito mais focado na parte econômica do que social, pelo menos nas propostas e nas propagandas que eles fazem, né? Então, sendo que o Lula, tipo assim, isso aqui é uma coisa que eu ainda vou falar, uma verdade que vocês também precisam ouvir, mas é importante entender que muitas das pessoas que votaram no Ciro e na Tebet provavelmente vão votar nulo agora. Então esses votos eles não iam pro Lula de qualquer forma. Antes de você falar que quem votou no Ciro ou que o Ciro estragou a eleição porque o Lula poderia ter sido eleito no primeiro turno. O Lula poderia ter sido sim eleito no primeiro turno, mas eu não acredito que boa parte desses votos que vieram para esses candidatos da terceira via, eles vão acabar se convertendo em votos pro Lula. Acho que boa parte deles vão acabar sendo mesmo anulados, porque são pessoas que estão em desalento, são aquelas pessoas que não acreditam mais na política, são aquelas pessoas que votaram provavelmente no Bolsonaro na última eleição e simplesmente se frustraram, e agora elas ainda acreditam que tem uma chance de ter uma mudança, mas enfim, essas pessoas elas não querem o Bolsonaro, elas não querem o Lula também, elas querem alguém diferente, elas querem ver uma vida nova para a política brasileira, e é totalmente respeitoso esse tipo de ponto de vista. Infelizmente a gente está numa situação que a gente está contra um maluco ali no poder que tem que ser tirado para ontem, né? Então nesse caso especificamente essas pessoas elas têm que votar, né, contra esse maluco que está no poder. Mas em relação à votação em si, eu acredito que o Lula ele vai ganhar no segundo turno tranquilamente, porque eu acho que em questão de rejeição, a rejeição do Bolsonaro é muito maior do que a rejeição do Lula. Então, muita gente que votou nesses candidatos provavelmente agora vai votar no Lula, e muita gente que anulou no primeiro turno vai votar no Lula também, porque essas pessoas que anularam pensaram, não tem ninguém legal para votar. Mas aí quando chegar no segundo turno e ficar entre Lula e Bolsonaro, essas pessoas vão pensar, eu não quero mais o Bolsonaro, e elas vão votar no Lula como voto útil também. Então essa vai ser uma eleição definida bastante pelo voto útil. Mas vamos lá. Muita gente tá falando, meu Deus do céu, caraca, onda bolsonarista, não sei o que, meu Deus, estragaram aqui a eleição, olha só, o Pazuello foi eleito, não sei o que. E cara, bom, vamos lá. Antes de falar de onda bolsonarista, vamos entender que houve uma eleição. E a eleição traz vários candidatos de vários lugares. Essa é uma verdade difícil de ouvir, inclusive. A eleição tem pessoas diferentes. Se a gente teve 50 milhões de votos para um candidato ou outro, eu nem sei quantos foi, mas eu sei que o Bolsonaro teve 51 milhões de votos. Foi 51 milhões de pessoas que votaram nesse maluco aí doido do poder. E, cara, essas pessoas provavelmente votaram em vários candidatos também. Votaram em candidatos como senadores, etc. A maior parte dos ministros do Bolsonaro foram eleitas. A maior parte dos ministros dele foram eleitos para todos os tipos de cargos possíveis aí. E é importante entender que essas pessoas elas estão expressando esse pensamento de conservador, que inclusive é muito escroto o conservador brasileiro, né? O conservador brasileiro, ele, tipo assim, ele quer que o Estado ele influi na sua vida, basicamente, para manter certas regras morais e condutas. E eu acho isso muito escroto, mano. Tipo, uma das coisas que eu mais odeio do Estado brasileiro é quando ele quer impor em cima de você certas condutas, como, por exemplo, vamos dizer assim, você não pode ter um casamento gay porque, sei lá, não pode porque tá na igreja, sabe? É umas paradas muito escrotas assim. E esse é o conservadorismo brasileiro. Se você é conservador, você pensa diferente, escreve nos comentários. Mas a visão que eu tenho do conservadorismo brasileiro na política é essa. O brasileiro vota no político conservador porque o político conservador vai manter lá o aborto proibido, independente do cara ser bandido ou não, eles sempre votam assim. No Rio de Janeiro votam assim, pelo menos. Então, tipo, a gente tá falando agora de uma onda conservadora, né? Tá tendo muito conservador sendo eleito. Galera, sempre teve conservador sendo eleito. O Brasil sempre foi um país de maioria conservadora. A maior parte do Brasil é conservador. Tanto que a gente vê muita gente votando no Bolsonaro, não por causa das pautas econômicas dele, mas porque ele defende o conservadorismo, cara. E o próprio Lula, ele teve 2 governos aí que foram conservadores também. Eu sei que isso é muito polêmico, muita gente vai jogar pedra em mim, mas quais foram os avanços sociais em relação, por exemplo, à liberação do aborto, das drogas, outras coisas mais que aconteceram durante o governo do Lula? Eu não vi isso muito acontecer, não. Na verdade, eu vi mais isso acontecer no governo da Dilma, que eu poderia dizer que foi de fato um governo progressista, do que em outros governos brasileiros. Então a gente tá vendo, tipo, o Brasil preso nessa questão de conservadorismo há muito tempo, e essas pessoas elas pensam assim, então essas pessoas vão eleger candidatos que pensam assim também, então faz parte da democracia, né? Só que ao mesmo tempo que a gente tem muitos candidatos bolsonaristas entrando agora, vocês têm que pensar
que houve uma queda de número de candidatos bolsonaristas em relação a 2018. Então, por mais que a gente esteja vendo agora muitos filhos da puta sendo eleitos, esses filhos da puta são menos do que foram eleitos em 2018. Tem grandes filhos da puta, na verdade, sendo eleitos agora, que fizeram merdas colossais, mas, bom, enfim, faz parte, né? E a gente tá vendo muitos progressistas sendo eleitos também, mas eu acho que, querendo ou não, essa é uma grande derrota para o progressismo, sabe? Você e eu, não sei se você é progressista, mas eu sou progressista, tá? E, tipo assim, foi uma grande derrota pro progressismo. Porque, tipo assim, mesmo que o Lula seja eleito, eu não consigo ver o Lula sendo um candidato progressista. Porque, como eu disse, os últimos governos do Lula não foram marcados por grandes avanços em relação ao progressismo, sabe? O Lula ele trouxe um assistencialismo social muito importante pro Brasil. Por exemplo, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas eu vim de uma família muito pobre, eu não teria conseguido fazer faculdade, entendeu? Se não fosse pelo avanço social que o Lula proveu pra minha família, de certa forma, né? Enfim, foi durante o governo do Lula que eu acabei estudando, né? E então, tipo, sei lá, na época da minha mãe era, tipo, praticamente impossível fazer faculdade. Na minha não foi impossível, eu consegui fazer uma faculdade por causa disso, especificamente. Então, é um negócio que eu não posso pegar, olhar pra trás e falar que não existiu, sabe? Existiu muito assistencialismo, principalmente para as pessoas que viviam na faixa da pobreza que nem eu vivi no passado. E se eu não tivesse tido a formação que eu tenho hoje, provavelmente eu não estaria hoje aqui na posição que eu tô, entendeu? Então, eu não vou pegar e renegar esse tipo de coisa, por mais que eu tenha os meus pensamentos políticos, né? Então, nesse caso de progressismo e coisa do tipo, foi uma derrota porque o Lula entra e vamos dizer que o Lula vai fazer um governo progressista. A maior parte do Senado está sendo conservadora. Já era, mas agora diminuiu um pouco, mas ainda continua sendo mais da metade. A boa parte da Câmara vai ser progressista. Progressista também aumentou, isso é uma coisa positiva. A boa parte da Câmara vai ser progressista. Tanto que a gente teve o Boulos, né, que foi eleito com 1 milhão de votos em São Paulo. O Bananinha, por exemplo, ele tinha ganho 1,8 na última eleição, nessa ele ganhou 1 milhão só. Mas de qualquer maneira a gente teve candidatos progressistas trazendo coisas boas, então acho que foi uma eleição positiva, mas foi uma grande derrota nessa parte do executivo e do judiciário, porque querendo ou não a gente vai ter um Senado ainda muito conservador e entrando Lula ou Bolsonaro a gente continua ainda nessa coisa. O que a gente pode ver em relação ao Lula presidente, na minha opinião, é uma melhora no geral, né, das gerências e gestões políticas do país. E eu acho que a gente precisa pegar e olhar para as coisas de maneira mais fria, né? Aí muita gente vai falar, Dai, que você agora se assumiu, você é de esquerda mesmo, né? Olha, sinceramente, eu não gosto desses negócios de esquerda e direita porque eu acho que isso diminui o nível de argumentação, sabe? Eu acho que cada um tem que ter o seu próprio posicionamento, até porque muita gente vai ver o governo Bolsonaro e coisa do tipo e tipo, o que o Bolsonaro fez, cara? Por que as pessoas defendem tanto? Principalmente a galera da internet. Por que defende tanto as pautas que o Bolsonaro trouxe, ou coisa assim, porque o Bolsonaro colocou? Eu acho que o Bolsonaro, ele prometeu tantas coisas lá no começo da eleição, ele mentiu a maior parte dessas coisas. Inclusive, eu vou até passar um vídeo pra vocês agora, meu irmão. Vou passar um vídeo aqui que representa 100% do que eu penso em relação a isso. Aqui, ó, esse vídeo aqui que foi postado na internet. Esse é um vídeo do Amoedo em 2018. Eu acho engraçado, né? Que tipo assim, em 2018 a gente já tinha coisa em HD e tal, né? Por que sempre os vídeos toscos, sabe? Que os caras colocam. Isso aqui representa um pouco a minha visão sobre o governo do Bolsonaro. E a gente tem o terceiro, que é um mais extremado, que durante 30 anos... não entregou nada. Seu nome, pode dizer. Dos 30 anos a gente sabe, é o Bolsonaro. Acho que ele não entregou nada, eu não conheço. É deputado do meu estado, do Rio de Janeiro. Nos últimos 30 anos não entregou nada. Independente dele ter se convertido ao liberalismo, porque eu até tinha feito uma proposta já no ano passado para ele, se ele se converteu mesmo, ele podia ter aproveitado desse mandato para ter feito pelo menos uma medida que mostrasse que ele de fato se converteu, nem isso ele fez. Então, independente se ele vai seguir sempre o guru, e vai ter um guru que vai resolver os problemas dele, isso na verdade na prática não existe, eu não vejo capacidade, equilíbrio, capacidade de montar equipe, capacidade de liderança, capacidade de definir prioridades para fazer a gestão que o Brasil precisa. Então aí tem uma falsa solução. Muita gente está entendendo o seguinte: bom, essa será uma forma de derrotar o PT e por isso eu voto nessa pessoa. A derrota do PT não será feita nas urnas. A derrota do PT começará em 1º de janeiro de 2019, quando o novo gestor fará uma gestão diferente do
do governo. E se não fizer, a gente dará espaço para o PT votar com mais força ainda, porque ele vai olhar e vai dizer, tá vendo aquele liberal que vocês puseram lá? Olha a salada e olha a bagunça que ele fez no nosso país. Então, a derrota vai ser feita lá. Então, tudo isso me leva a dizer o seguinte, tá difícil fazer alguma recomendação para votar em alguém não estando no segundo turno. Nossa. Augusto Nunes virou, né, super gado aí do Bolsonaro, né, e falando com o Amoedo, e cara, isso é perfeito, mano, o Amoedo prevê o futuro. E é aquilo, como você pode pegar um cara que não defendia porra nenhuma e de repente virou liberal, teve um governo que não foi liberal, baixamos o imposto aqui dos jogos de videogame, grande bosta que ele fez, né, e agora simplesmente... Tipo, o cara, a gente tem um retorno, né, do governo antigo, do PT, justamente por conta do desastre econômico que foi esse governo do Bolsonaro, sabe? Não é nem questão de pandemia e coisa do tipo que nem a galera fala. Então, nesse aspecto, mano, eu acho super, pertinente essas falas do Amoedo em relação à política brasileira, sabe? Isso que a gente tá falando de 2018, né? Ou seja... Ih, caramba, tô sumindo aqui um pouquinho, não sei. Então é isso, clã. Essas são as verdades difíceis de se ouvir. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.